Boom! Vamos para concursos sobre os princípios de direito administrativo para o INSS. Os princípios implícitos, né? A gente vai ler a previdência sobre o princípio de prevalência do interesse público sobre o privado. Uhul! Frasezinha de motivação. Eu passei no concurso do INSS e fui nomeado super rápido e mais ainda. Melhorou muito a minha vida. Princípio. Eu fui muito bem na prova do INSS e gabaritei a administração. Que é o que eu estou estudando. Vamos lá. Princípio de prevalência do interesse público sobre o privado. Trata-se do princípio que há de ser reconhecido não apenas no direito administrativo, mas em qualquer sociedade minimamente organizada e à medida da sua própria condição de existência. Não há de parecer injusto considerar a desigualdade entre a administração e os administrados, em que se considerando que um dos princípios básicos das relações privadas é a igualdade das partes, mas para o direito administrativo é exatamente porque suas leis visam garantir a supremacia do poder público sobre os indivíduos para que se imponham que realizem o bem comum, é importante a desigualdade em prol do poder público. Desigualdade em prol do poder público, conferindo-se a estes privilégios e prerrogativas que viabilizam a consecução dos objetivos da administração pública. Naturalmente, ao explicar a lei, há que se buscar uma solução mais próxima possível do equilíbrio entre os privilégios e prerrogativas estatais e os direitos individuais, sempre que, porém, sem desconsiderar a necessidade de supremacia daqueles. Efetivamente, supremacia do interesse público proclama a subalternidade do interesse particular diante do interesse geral da coletividade, notando Maria Zarnella de Pietro que algumas verdades permanecem em primeiro lugar, as normas de direito público, embora protejam reflexamente o interesse individual e têm por objetivo primordial de atender ao interesse público, ao bem-estar coletivo. Além disso, pode-se dizer que o direito público somente começou a se desenvolver quando, depois das superados o primado do direito civil, que durou muitos séculos, e o individualismo que tomou conta dos vários setores da ciência, inclusive do direito, e substituindo-se a ideia do homem como fim único do direito, própria do individualismo. Pelo princípio que hoje serve de fundamento para todo o direito público e que vincula a administração em todas suas decisões. Onde que os interesses públicos têm supremacia sobre os individuais. Sacou? Antigamente eles sempre davam prioridade ao individualismo, que não faz muito sentido se você quer fazer políticas para todo mundo, certo? A proeminência do interesse público e social refletem a disponibilidade do processo administrativo e imposição da multa por infração do trânsito à medida que as pessoas administrativas não têm, portanto, a disponibilidade sobre os interesses públicos confiados à sua guarda e realização. Na lapidar advertência de Celso Antônio Bandeira de Mello. A natureza punitiva do processo administrativo de imposição de multa por infração de trânsito ou infração tributárias, por exemplo, faz pertinente a incidência das lições do professor Jean Canuto Mendes de Almeida sobre a indisponibilidade de jus persequinde, direito de perseguir para punir, estatal. Os interesses tutelados pelas normas penais são sempre eminentemente públicas, sociais. Sua atuação impõe-se ao Estado não como simples faculdade de consecução de um escopo não essencial, mas como uma obrigação funcional de realizar um dos fins essenciais de sua própria Constituição, que é a manutenção e reintegração da ordem jurídica. Disso decorre o princípio da indisponibilidade do referido poder-dever. Os órgãos de ação do Estado dele não podem dispor a renúncia, condicionada ou não, ao poder de pretender a punição e de realizá-la eventualmente. É inadmissível, salvo disposição expressa de lei. Decorrem desse princípio vinculatório ao Estado, ao interesse público e dos princípios de grande importância, a princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, princípio da necessidade dos poderes discricionários. O princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos é de natureza relativa, juris tantum, vale dizer que admitirá sempre prova de sua ilegalidade, mas, por ele, tem-se que o ato praticado pelo administrador público é sempre considerado legítimo, dispensando qualquer prova de sua legitimidade, e caberá a quem alegar que é ilegítimo sempre provar o vício de ilegalidade. Resumindo-mente, o ato é legítimo e válido até prova o contrário. Pelo princípio da necessidade dos poderes discricionários, para que a administradora atenda sempre à realização do bem comum,
A satisfação os interesses da comunidade deverá ele gozar de muita liberdade para agir, ter desembaraço de atuação, podendo ele próprio definir as conveniências e as oportunidades de sua ação. Assim, salvo nos casos em que o administrador público é obrigado a agir nos estreitos limites de uma vinculação legal, a regra é sempre que disporá ele sempre de uma liberdade para agir, limitada apenas à sua finalidade pública, sempre, e à realização do bem comum, e à satisfação do próprio interesse da comunidade. O próximo princípio é o princípio da razoabilidade.